Desastres no Egito Medieval é um podcast da Hopeful Brasil que investiga como o Egito enfrentou terremotos, cheias do Nilo, secas e fomes entre os séculos 13 e 16. A partir de fontes históricas, analisa como os desastres foram percebidos e interpretados, relacionando natureza, religião e poder. Os episódios também abordam as respostas sociais aos desastres, como rituais, decisões políticas e estratégias de adaptação, conectando a história dos desastres às lições para o presente. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que é, assim, fascinante. É um paradoxo e tanto, né? Totalmente. Pensa só, como é que os mesmos estudiosos, sabe, que debatiam a ciência de Aristóteles, como é que eles podiam ao mesmo tempo acreditar que o mundo ficava literalmente apoiado nas costas de uma baleia gigante? Parece uma contradição total. Mas acontecia. E era o normal para eles. Exato. E é nesse paradoxo que a gente vai mergulhar hoje. Isso. A gente vai lá para o Egito da Era Mameluca, um período que vai mais ou menos de 1250 a 1517. Era um centro intelectual, assim, super vibrante. E o nosso foco são os terremotos. Exatamente. Como é que essa sociedade, que era bem sofisticada, tentava entender um dos eventos mais, sei lá, aterrorizantes da natureza? E as nossas fontes para essa investigação são de um gênero literário incrível chamado Ajaib, o Aharaib. Que a gente pode traduzir como maravilhas e estranhezas. Isso. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como eles lidavam com o que parecem ser duas explicações totalmente opostas para os terremotos. De um lado, uma bem científica para a época. E do outro, uma profundamente mítica, simbólica. A gente vai ver como essas duas visões de mundo não só coexistiram, mas talvez até se complementaram. É uma jornada para entender uma mentalidade muito diferente da nossa, sabe? Onde a linha entre o físico e o metafísico era bem mais fluida. Ok, vamos começar pelo mais inesperado. Quando a gente pensa em Idade Média, desastres, a primeira coisa que vem à cabeça é, sei lá, castigo divino, presságio. Sim, é o clichê, né? Mas os autores mamelucos que escreveram sobre essas maravilhas, eles começaram por um lugar totalmente diferente. Pelo que a gente chamaria hoje de geologia. É surpreendente, não é? A teoria dominante que eles apresentavam era, na essência, física. Como assim? Eles acreditavam que os terremotos eram causados por vapores ou ventos muito violentos que ficavam presos dentro de umas cavidades na Terra. Ventos presos. Isso! E quando esses ventos tentavam escapar com muita força, eles sacudiam tudo, sabe? Causavam os tremores. Peraí. Vapores presos dentro da Terra. Isso soa quase moderno conceitualmente. Mas de onde eles tiraram essa ideia? Não parece algo que surgiu do nada no Cairo do século XIII. Não, de jeito nenhum. Não surgiu do nada. Essa ideia tem uma linhagem intelectual, assim, bem longa e respeitada. Ela foi herdada diretamente dos filósofos gregos. Gregos? Tipo quem? Principalmente Aristóteles. Então, eles estavam lendo Aristóteles centenas de anos depois, no Egito medieval. Como é que esse conhecimento chegou neles tão preservado? Chegou através de um esforço gigantesco de tradução e comentário que aconteceu no mundo islâmico nos séculos anteriores. Ah, entendi. Estudiosos como Ibn Sina, que o Ocidente conhece como Avicena, não só traduziram Aristóteles, mas estudaram, comentaram, sabe, integraram ao pensamento deles. Faz sentido. Então, quando autores mamelucos como Al-Qazwini e Al-Dimashqi escreveram sobre terremotos, eles estavam, na verdade, continuando uma conversa científica de séculos. Eles usavam a lógica aristotélica. E essa ideia dos vapores era só uma teoria abstrata ou eles tentavam ver isso no mundo? Tipo, eles olhavam um vulcão e conectavam as coisas. Sim, eles faziam essas conexões. Para eles, o mundo era um sistema dinâmico. E isso leva a gente para outra ideia filosófica que eles também pegaram dos gregos, um conceito que eles chamavam de al-fasad ou al-kaun. Al-fasad ou al-kaun. O que isso quer dizer? Pode ser traduzido como a corrupção e a geração.
Ou, de um jeito mais simples, o ciclo de destruição e renascimento. Um ciclo? Exato. Para eles, a Terra não era estática. Ela estava num processo constante de mudança. Terras secas viravam oceanos e o fundo do mar virava montanha. E os terremotos entravam aí? Isso. Nesse grande esquema, os terremotos não eram só destrutivos, eles eram parte do motor da mudança, agentes tanto da destruição quanto da criação. Isso muda tudo. Não é um evento isolado, terrível, mas uma peça num quebra-cabeça cósmico. Tem algum exemplo disso nos textos? Algum que seja bem marcante? Tem um exemplo incrível. O autor Al-Dimashqi, que não era um místico, ele era um geógrafo, um comerciante que viajou o mundo. Certo. Ele descreve um terremoto em Jerusalém. Ele conta que uma montanha inteira desabou, afundou na terra. Nossa. Mas no processo, o terremoto criou algo novo. Abriu uma fenda que revelou o que ele chama de Caverna da Maravilha. Caverna da Maravilha, que nome. E o que tinha lá? Ele descreve como um lugar de uma beleza assim, estonteante, com uma estrutura que parecia uma cúpula cheia de cristais de formas e cores diferentes, brilhantes. Uau! Para ele, aquilo era a prova do ciclo, onde antes tinha uma montanha, agora tinha destruição, mas dessa destruição nasceu uma maravilha, uma beleza que foi revelada pela violência. A natureza destrói e cria com a mesma mão. Exatamente. Mas o que me chama a atenção nessa história é a palavra maravilha. E essa busca pela maravilha, pelo espanto, leva a gente para um universo de explicações completamente diferente. Um universo mítico. Exato. E é aqui que a nossa cabeça moderna meio que dá um nó. Para eles, apresentar a teoria dos ventos de Aristóteles e logo depois contar uma história mítica não era uma contradição. Eram só lentes diferentes para olhar a mesma coisa. Isso. Então vamos trocar de lente. Saindo da física grega, como eles imaginavam a estrutura do cosmos? O que, literalmente, estava segurando a gente segundo essa visão. Bom, se prepara porque a imagem é grandiosa. A história, que aparece em várias dessas obras, começa com a Terra instável, trêmula logo que foi criada. Ok? Para firmar a Terra, Deus a coloca sobre os ombros de um anjo de poder imenso. A terra nos ombros de um anjo. Já começou épico. Mas o anjo precisava de um ponto de apoio, né? Claro. Então, Deus cria um touro colossal do paraíso. Um touro com 4.000 olhos, orelhas, narizes, bocas e pernas. 4.000... de tudo. Isso, para o anjo poder se apoiar nele. E o touro, por sua vez, é colocado sobre uma rocha gigante, feita de jacinto. Peraí. Um anjo em cima de um touro, que está em cima de uma rocha de jacinto, que está em cima do quê? Não pode parar aí. E não para. A rocha repousa nas costas de uma baleia ou um peixe monstruoso chamado Bahamut. Bahamut. Essa baleia, a Bahamut, nada num oceano de água imenso. Esse oceano está sobre o ar e o ar está sobre a escuridão. É uma torre cósmica. Um empilhamento de seres míticos. E nesse modelo, o que causa o terremoto? O anjo tropeça? Quase isso. Tinham duas explicações principais dentro desse modelo. A primeira, que alguns dizem que veio dos persas, é que o touro cósmico se cansa. Cansa? Ele se cansa de segurar a terra em um dos chifres e a move para o outro. E essa troca causa um tremor no mundo. Simples e direto. E a segunda explicação, imagino que tem a ver com a baleia lá embaixo. Exatamente. A segunda é que a baleia Bahamut se move. Uma versão da história conta que a baleia fica cheia de orgulho por carregar o mundo todo. Orgulho? Sim. E nessa arrogância, ela se agita, ameaçando virar tudo. Para acalmá-la, Deus envia um inseto minúsculo, às vezes um mosquito, que voa e entra em um dos olhos da baleia. Um mosquito. O mosquito. A dor e a distração fazem a baleia se acalmar, mas o movimento inicial dela já abalou toda a estrutura, causando o terremoto. Que imagem fantástica! A criatura mais poderosa do universo, que segura o mundo, sendo controlada por um mosquito.
Tem uma lição de humildade cósmica aí, né? Sem dúvida. É uma história riquíssima em simbolismo. O maior poder controlado pela menor das criaturas. Mas aqui está a questão que não sai da minha cabeça. Como é que o mesmo autor, o Al-Dimashqi, por exemplo, pode no mesmo livro falar que o terremoto é causado por ventos subterrâneos e depois dizer que é um touro trocando o mundo de chifre? Eles não viam a contradição? Essa é a questão central. Pra gente, parece uma contradição óbvia. Para eles, não era. Eles operavam com múltiplas camadas de verdade. Camadas de verdade. Isso. A explicação física aristotélica era uma verdade sobre o mecanismo do mundo. Era o como imediato, como a Terra treme, por causa da pressão dos ventos. Era uma explicação natural. Ok. Essa é a camada do como. E a mítica? A mítica era a camada do porquê, num sentido mais profundo. Por que o universo é assim? Qual é a ordem divina por trás de tudo? A história do anjo, do touro e da baleia não era um relatório geológico. Era uma teologia visual. Perfeito. Explicava o lugar da humanidade numa criação ordenada por Deus, desde a escuridão até a terra. Uma explicação não invalidava a outra, elas só respondiam a perguntas diferentes. Então temos o mecanismo físico e a estrutura cósmica. Mas as fontes falam de uma terceira camada ainda. Outra visão mítica envolvendo uma montanha lendária, certo? Sim, isso mostra como eles podiam ter múltiplos modelos simbólicos ao mesmo tempo. Essa outra explicação gira em torno do Monte Qof. Monte Qof. O que é isso? Na cosmografia islâmica, o Monte Qof é uma cordilheira lendária, imensa, feita de esmeralda verde, que cerca o mundo inteiro. De esmeralda. Isso. E todas as outras montanhas que a gente conhece, dos Alpes ao Himalaia, não são independentes. São consideradas ramos do Monte Qof, conectadas a ele por raízes subterrâneas. Que poético. A lenda dizia até que a cor azul do céu era o reflexo da luz nessa montanha de esmeralda. Nossa. E como isso se conecta com os terremotos? Acreditava-se que cada região da Terra estava conectada a uma raiz específica do Monte Qof. E quando Deus queria causar um terremoto num lugar, ele ordenava ao anjo responsável pelo Monte Qof que sacudisse a raiz daquela terra. Ah, entendi. A vibração viajava pela raiz e causava o tremor, só naquele lugar. Isso é interessante. Então, esse modelo é diferente da baleia. O movimento da baleia parece ser uma instabilidade cósmica geral, né? Sim, que pode acontecer por orgulho, cansaço. Já o Monte Qof parece ser um mecanismo para uma ação divina direta e precisa. É uma leitura justa. É uma leitura excelente. O modelo do Monte Qof responde a uma pergunta teológica mais específica. Como Deus intervém diretamente no mundo físico? Ele transforma as montanhas numa espécie de sistema nervoso geológico, por onde o comando divino é executado. Essas histórias são tão elaboradas. A torre cósmica, a montanha de esmeralda, elas foram criadas do zero no mundo islâmico ou eles também estavam pegando ideias de outras culturas? Eles eram grandes sintetizadores. Essas ideias têm raízes muito profundas e transculturais. A imagem do touro sustentando o mundo, por exemplo, a gente encontra na mitologia persa e na indiana. Sério? Sim. Tem relatos do século XVII de viajantes dizendo que os brahmanes, na Índia, acreditavam que a terra era sustentada pelo chifre de um touro. E a montanha cósmica? A mesma coisa. O Monte Katef tem paralelos claros com o Monte Alborz, na tradição iraniana, e com o Monte Meru, nas cosmologias hindu e budista. O que são esses montes? Todos são montanhas cósmicas no centro ou na borda do mundo, que funcionam como um eixo, um axis mundi. O que os estudiosos islâmicos fizeram foi pegar esses conceitos antigos e adaptar, integrando numa visão de mundo islâmica, com anjos e a vontade de um Deus único. Então, o que a gente está vendo na Era Mameluca é essa confluência impressionante. De um lado, uma corrente de pensamento racional, herdada da Grécia, tentando explicar a mecânica das coisas. O como? E do outro, uma corrente mítica com raízes na Pérsia, na Índia, buscando dar um significado simbólico e teológico para esses mesmos eventos. E elas corriam em paralelo, muitas vezes nas páginas do mesmo livro, escritas pela mesma mão. Mostrando que ciência e mito não eram inimigos.
De jeito nenhum. Não eram mutuamente exclusivos. Eram vistos como ferramentas diferentes para a mesma tarefa. Dar sentido a eventos que eram poderosos, assustadores e, acima de tudo, maravilhosos. Eles não estavam só tentando entender o como, mas também o porquê eles importavam no grande esquema das coisas. O que deixa a gente com uma reflexão final para quem nos ouve. Pois é. Isso levanta uma questão importante para nós hoje. No nosso mundo, a gente está saturado com dados científicos, sismógrafos, modelos de previsão. A gente se tornou muito bom em explicar o como. Exatamente. Mas será que ao descartar completamente o poder do mito e do símbolo, a gente não perdeu a linguagem para lidar com o porquê? Na nossa busca por certeza mecânica, será que a gente não perdeu uma ferramenta essencial para dar sentido a um mundo que, apesar de todo o nosso conhecimento, muitas vezes ainda parece profundamente caótico e aterrorizante? Este foi o Desastres no Egito Medieval. É um podcast da Hopeful Brasil que investiga como o Egito enfrentou terremotos, cheias do Nilo, secas e fomes entre os séculos 13 e 16. A partir de fontes históricas, analisa como os desastres foram percebidos e interpretados, relacionando natureza, religião e poder. Os episódios também abordam as respostas sociais aos desastres, como rituais, decisões políticas e estratégias de adaptação, conectando a história dos desastres às lições para o presente. O Desastres no Egito Medieval está disponível no Spotify e no canal do YouTube, TV Hopeful. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.